Olá, eu sou Humberto Goulart, jornalista, e nós estamos começando um projeto chamado Painel do Servidor. Um espaço de streaming criado para que o servidor público e o serviço público estejam em discussão. E nós começamos este nosso painel do servidor convidando o presidente do Sinal, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayyad, que tem vivido uma luta enorme junto ao Congresso Nacional. Fábio, muito obrigado por estar no painel do servidor. Que luta é essa? O que é a PEC 65 e por que ela é tão importante para o sindicato e para os funcionários do banco? Obrigado, Alberto. É um prazer estar aqui com você no painel do servidor. A proposta de emenda constitucional número 65/2023, a PEC 65, ela trata da independência do Banco Central. O projeto visa a transformação do Banco Central, que hoje é uma autarquia pública de direito público, em uma empresa de regime de direito privado, com seus servidores se transformando em empregados seletistas. Além disso, o foco do controle, que é hoje do Executivo, o Executivo tem algum controle sobre o Banco Central, deixa de ter. O Banco Central passa a ser independente do Executivo e vai responder mais ao Legislativo. Essas duas coisas juntas são a essência da PEC 65, que, no nosso entender, fazem mal ao país. O projeto não é bom para o país. Fábio, além de presidente do Sinal, você também é vice-presidente do FONACAT, do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Exato. E aí eu te pergunto mais do ponto de vista pessoal, daquela pessoa que fez um concurso público, que passou no concurso público, que é um funcionário de um nível bem alto no Serviço Público Federal. Como é que é psicologicamente para um funcionário que você representa como presidente do sindicato ou como vice-presidente do FONACAT, de repente o meu concurso não vale mais e eu preciso ter um outro tipo de carreira, pensar numa outra vida para mim. Como é que funciona isso? Pois é, esse é um dos vários problemas da PEC 65. Tivemos um concurso agora no Banco Central para 100 vagas. Quando houve a publicação do edital, todos sonhavam com o Banco Central diferente, ter uma autarquia pública, ser servidor público estatutário e vir para fazer uma carreira como servidor público. As pessoas vêm para o banco para ficar no banco até a aposentadoria. O banco Central não é uma carreira trampolim. As pessoas querem vir para o banco para ficar no banco e ficar no banco até a aposentadoria. Com essa mudança, se ela ocorrer, muitas pessoas podem mudar de ideia, porque muitos colegas que fizeram o concurso já são seletistas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou em outras empresas, ou mesmo na iniciativa privada. Para eles, a vantagem de vir para o banco, uma dessas vantagens é ser servidor estatutário. A partir do momento que, se isso não ocorrer mais, para eles pode não ser uma vantagem, pode ser mais do mesmo, eles podem preferir fazer outros concursos. Um dos prejuízos que a gente está prevendo com a PEC 65 é justamente essa perda de atratividade, não ter aquela estabilidade rígida e o regime jurídico único, como é hoje. Se isso não houver, a gente pensa que outras carreiras vão atrair esses servidores, o banco perde em questão de empregabilidade. Nós percebemos que o Sinal teve que meio que correr atrás, porque não esperava por isso. De repente, uma PEC que foi apresentada em 2023, já em 2024, já está na Comissão de Constituição e Justiça, já está em discussão e querem votar rapidamente. Tem alguma coisa por trás disso, Fábio? Tem, chama Roberto de Oliveira Campos Neto. O presidente atual do Banco Central pensou esse projeto junto com a equipe dele e, furando uma promessa que ele tinha feito para os servidores, de que tudo que fosse tratado em relação aos servidores ia ser conversado com as entidades representativas primeiro. Furando esse compromisso, ele fez, por baixo dos panos, o projeto, costurou. Nós só tivemos acesso ao projeto quando ele foi protocolado no Congresso. Então, o que está por trás é o interesse, entre outras coisas, o interesse pessoal do atual presidente do Banco Central em apresentar um projeto na concepção dele, uma visão mais de mercado, uma visão mais neoliberal sobre o que deve ser o setor público. E esse projeto, da cabeça dele, sem entrar em contato conosco, sem negociação conosco, foi apresentado pelo senador Wanderlan Cardoso, parceiro de Roberto Campos Neto, em novembro de 2023. Desde então, o relator Plínio Valério, senador Plínio Valério, preparou um relatório e o apresentou em maio.
E de maio para cá, pouquíssima discussão foi feita, porque não há interesse de fazer um debate mais sério sobre a PEC 65. Porque quanto mais sério se faz o debate, mais audiências públicas, mais seminários, mais discussões, mais os problemas da PEC 65 vêm à tona. Os senadores cada vez mais se deparam com esses problemas e se assustam. E antes achavam que era só uma questão de autonomia, hoje percebem que o projeto é muito pior e traz efeitos nocivos que não tinham sido ditos anteriormente. Uma coisa importante, Fábio, que eu percebi é que vocês não são contra a autonomia do Banco Central, Não. mas vocês são contra a PEC 65. Por quê? Onde é que está o problema? Excelente pergunta, e é importante a gente separar. Autonomia é uma coisa, independência é outra e a PEC 65 é outra. São três coisas distintas. Autonomia é você permitir que a instituição pública tenha um degrau a mais de liberdade, possa tomar decisões autonomamente, sem se subordinar ao comando geral, no caso do Executivo, das instituições do Executivo Federal. Então, se o Banco Central tem um pouco de autonomia, além da questão dos mandatos, você pode, por exemplo, fazer concursos públicos sem autorização do governo, você pode tomar algumas medidas de gestão sem ter que pedir autorização para o governo, você tem essa autonomia, você fica blindado de contingenciamentos de orçamento, diferente de outras instituições públicas. Autonomia é isso, é você dar degraus de liberdade para a instituição pública, porém, ainda sujeito, a empresa pública, a instituição pública ainda fica sujeita a todos os controles, a todas as legislações do direito público brasileiro. Independência é mais do que autonomia, é praticamente dizer o Banco Central toma decisões sozinho e não presta contas ao Congresso, não presta contas à sociedade. A PEC 65, além de trazer independência, ela transforma o banco de autarquia pública em empresa de regime privado. Então ela faz a independência, porque ela separa, ela afasta o Banco Central do Poder Executivo, como é hoje. Aí há a necessidade hoje do Poder Executivo e do Banco Central conversarem para ter uma coordenação da política monetária. A PEC 65 afasta o Banco Central do Executivo, dando-lhe independência. Ou seja, o Banco Central pode tomar suas decisões sem essa proximidade com o Executivo. Além disso, a transformação do Banco Central de autarquia pública em empresa jurídica de regime jurídico privado deixa a instituição mais flexível. Os controles exercidos sobre ela são menores, as regras rígidas do direito público não existem mais, você passa a ter uma empresa que pode pagar salários acima do teto constitucional, terceirizar atividades com menos dificuldade do que numa empresa, numa autarquia, numa instituição pública. Você pode contratar serviços de consultoria, assessorias, de forma muito mais flexível do que numa instituição pública, com uma supervisão muito menor do poder público. Ou seja, você torna uma empresa muito mais flexível e essa flexibilidade, a depender de quem estiver gerindo o banco, pode ser nociva. Você pode permitir com essa flexibilidade uma maior captura do Banco Central pela banca financeira. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante e que me causa maior curiosidade. O Banco Central, o Banco do Brasil, por exemplo, é uma empresa pública, a Caixa Econômica são empresas públicas. Elas vendem dinheiro, elas dão crédito. O Banco Central não dá crédito. De onde o Banco Central vai tirar, qual é o produto que o Banco Central vai vender por ser uma empresa? Pois é, excelente colocação. Você tem Caixa Econômica, Petrobras, Correios. Por que eles são empresas públicas de regime privado? Porque eles concorrem no mercado. Se eles concorrem no mercado, eles têm como cobrar seus serviços. Os Correios, por exemplo, fazem as postagens, serviços, SEDEX e outros. Eles cobram por isso. Caixa Econômica cede empréstimos, penhor, outras N atividades. Eles cobram por isso. Então faz sentido no direito público brasileiro hoje, no direito administrativo brasileiro, sobretudo o decreto-lei 200/67, você tem os tipos de instituição pública. A empresa pública de direito privado, seletista, é esse tipo da instituição que opera no mercado com concorrência. Existe também o tipo autarquia pública de regime jurídico único estatutário, que a autarquia pública é o modelo usado para instituições que exercem funções estratégicas, exclusivas do Estado brasileiro, que não são concorrenciais. Elas exercem funções que só o Estado brasileiro pode exercer. SUSEP, CVM, Banco Central. Né? Misturar as duas coisas vai dar problema, porque são duas lógicas distintas. Uma é uma instituição que atua no direito público para exercer funções do Estado brasileiro.
A outra está num regime mais flexível de mercado, porque tem concorrência no mercado e tem as suas funções regidas por leis mais flexíveis para viabilizar que elas sejam competitivas nesse mercado. A ideia hoje dessa PEC 65 é separar uma receita que é da União, que a gente chama de receita de senhoriagem, e separar essa receita da União, tirar da União e permitir que isso seja uma receita de uma empresa seletista chamada Banco Central, numa nova empresa seletista. Ou seja, o banco teria uma receita dele, que hoje é da União, é do Estado brasileiro, mas aí seria considerado uma receita do Banco Central. E aí o Banco Central teria essa receita de senhoriagem para se custear. O valor médio nos últimos 5 anos, salvo engano, dessa receita de senhoriagem é acima de 20 bilhões. O orçamento anual hoje do banco é 5 bilhões. Então é uma receita muito superior ao que o banco usa hoje. Então você, além de ter de sobrevalorizar a receita atual do banco, você vai dar independência para o banco gerir esses recursos sem ter que passar pela discussão de LDO, LOA e plano plurianual, como hoje acontece com todas as instituições públicas. Isso é um equívoco, é um engano. Mas dar essa autonomia para o banco precisava de uma PEC? Pois é. Aí é que a gente faz a discussão real. É autonomia mesmo que se quer ou tem algo por baixo dos panos? A autonomia pode ser feita dentro do regime atual do setor público, da autarquia pública. Exemplo, Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União tem muito mais autonomia que outros órgãos do Executivo Federal. No caso, a Defensoria Pública nem é do Executivo, é um órgão à parte. Ela tem autonomia, ela pode encaminhar seu orçamento próprio, tem a discussão junto ao Congresso, mas ela tem autonomia. E essa autonomia é dentro do poder, dentro do sistema público, da autarquia pública, do regime jurídico único estatutário. Isso é possível. O que não é possível, e no nosso entender, que registro aqui a minha opinião, artigo 5º da Constituição Federal, meu direito de opinião. O que se quer com a PEC 65 é, furar o teto salarial do serviço público brasileiro. Existe hoje o teto salarial para os servidores públicos, em torno de 43, 44 mil. Uma coisa que se quer é pagar salários anuais milionários para diretores e altos comissionados do banco. Para isso, tem que sair do regime público. 2, flexibilização dos controles e das regras de contratação, seja de servidores, seja de serviços. E com isso, você vai poder contratar gente sem concurso público, assessorias e consultorias ligadas ao mercado financeiro sem a dificuldade que é de contratação como é hoje no setor público. Ou seja, você vai permitir salários anuais milionários e entrada de gente ou via cargo e comissão sem concurso ou via terceirização, contratação de assessorias e consultorias, de gente ligada ao mercado sem concurso público. As duas coisas são ruins para o banco, são ruins para a sociedade brasileira. Favorece a captura do Banco Central pela banca financeira. E esses interesses são inconfessáveis. Então fala-se hoje em autonomia. Quem é contra a PEC 65, Humberto, não é contra a autonomia, é contra a transformação em empresa seletista. A autonomia pode ser feita enquanto autarquia pública no direito público. Existem exemplos no próprio Brasil e outros exemplos fora do Brasil que podem ser estudados. Mas o que o senador Plínio Valério, Roberto Campos Neto e outros que apoiam essa PEC 65 querem é não ter o teto salarial para pagar salários anuais milionários e ter a possibilidade no futuro de fazer contratações por consultorias, assessorias, livre comissão e tal, sem concurso público. Isso é muito prejudicial ao país e o sinal não pode aceitar. Aí aquele valor de gasto do Banco Central provavelmente vai aumentar. O Banco Central já deu prejuízo, a União já teve que cobrir, o Tesouro já teve que cobrir. No caso de aumentar demais a folha, e me parece que há inclusive um grupo dentro do Banco Central que é a favor, aparentemente por causa disso, e o Banco Central der prejuízo, ele pode vender algum produto dele? O que tem hoje para vender? Só o Pix? Quando você tem a configuração de empresa seletista, né, empresa de regime privado, fica mais fácil uma alienação, uma privatização de partes dos seus serviços. O Pix é um exemplo. A gente não está dizendo que vai acontecer, mas é possível e fica mais fácil de acontecer se for uma empresa seletista. Os riscos dessas questões acontecerem podem aumentar. E a nossa preocupação é justamente que não haja esse risco. O banco tem que continuar sendo uma autarquia pública, de direito público, e todas essas conquistas, atualmente o PIX, as futuras, DREX e outras coisas, tem que ficar sob o controle do setor público, da instituição pública.
A partir do momento que você é uma empresa seletista de regime privado, como um banco, como a Caixa Econômica ou a Petrobras, você tem uma parte da produção, uma parte do serviço, você pode passar para outra empresa, pode terceirizar, pode simplesmente encerrar, dependendo do que for. Um medo que nós temos 10 unidades do Banco Central no Brasil inteiro. Na região norte só tem uma unidade, em Belém. A partir do momento que você é uma empresa seletista e em vez de você olhar a questão pública, o direito público, o interesse público, você vai olhar a realidade de mercado, amanhã alguém pode falar, essa agência não dá lucro, fecha. A gente pode ver uma situação do Banco Central apenas com 3, 4 regionais, fechando as menores, por questões de custo. Né? E é o interesse do Banco Central estar em todas as regiões do Brasil, é o interesse do desenvolvimento brasileiro, não é um interesse de mercado. Portanto, mais uma razão para que a gente não queira o banco como uma empresa privada, uma empresa de direito privado, e sim como uma autarquia pública. Fábio, uma outra coisa que eu gostaria de voltar, inclusive, com você, é nessa luta que vocês têm feito, andando diariamente pelo Congresso Nacional, conversando com os senadores. A PEC 65 era um projeto com 3 artigos no começo. E ela já foi modificada. O governo já disse, olha, nós não concordamos muito com isso, mas o governo não me parece mostrar um empenho muito grande, não sei por que motivo, de não discutir com os senadores, talvez pelo momento político que se viva. Mas ela já foi modificada. E aí apareceu uma figura jurídica, que eu até não sei decorar o nome, não sei se você deve saber, conta para a gente, na impressão de vocês, que estão todos os dias lá conversando com os senadores, o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, por que já houve tanta modificação e ninguém consegue fechar um projeto com uma cara boa para que resolva o problema. Apesar do sinal, a gente sabe, é contra, gostaria que essa PEC fosse simplesmente arquivada. O que acontece, no nosso entender, é que o governo, que já é um governo híbrido, uma frente ampla, que tem setores mais à esquerda, setores menos à esquerda, você tem divergências de opinião e o governo se depara todo dia com um mundo de problemas. Reforma tributária, recentemente apareceu a PEC da anistia, leis de aborto, lei sobre concursos. São tantos assuntos, que às vezes a gente esquece que, para nós, PEC 65 é um assunto que está na ordem do dia porque somos do Banco Central. Mas para o governo é um entre vários assuntos e são vários assuntos complexos. Então, entendo eu que o interesse do governo é que essa discussão seja feita com muito mais tempo. Só o único interesse de assodamento nessa discussão é do senhor Roberto Campos Neto e dos seus apoiadores, Wanderley Cardoso e Plínio Valério, que, por defenderem um modelo que, quanto mais tempo se debruçar sobre ele, mais a gente vai ver os erros do modelo, eles querem aprovar rápido para não ter dificuldade. Contaram em novembro, quando eles apresentaram o projeto, a seguinte lorota. Olha, no primeiro semestre está tudo aprovado no Senado e na Câmara. Realidade, estamos no segundo semestre de 2024 e nem na CCJ ele foi aprovado. Porque eles fingiram que não ia ter resistência, fingiram que já estava tudo acertado com o governo e a realidade foi outra. Não tinha acerto nenhum, o projeto é uma pedra bruta e do jeito que está, nenhum polimento vai fazê-lo ficar bom, porque a essência do projeto é ruim. Não houve debate, senador Plínio Valério, nós pedimos por ofício audiência com ele, ainda que fosse virtual, se ele não estiver em Brasília, não nos respondeu até agora. O senador Plínio Valério declarou recentemente à imprensa que as sugestões que o governo mandou, todas são ruins, porque atrapalham a essência do projeto. Aí fica difícil, porque se os senadores não querem negociar por causa da intransigência de quem está por trás dele, Roberto Campos Neto e a banca financeira, não querem negociar, o governo precisa de tempo, porque várias questões relativas ao Banco Central estão colocadas. Aquela questão do Twin Peaks já foi colocada pelo governo e alguns integrantes do mercado financeiro, por exemplo, o ex-presidente Arminio Fraga, ex-presidente do BC, Arminio Fraga. Você tem a discussão dos novos diretores, novo presidente dos novos diretores do BC. Você tem a discussão da reforma tributária como um todo. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo e o Roberto Campos, Plínio Valério e Wanderley Cardoso querem fazer uma exclusividade, uma pressa para um projeto que não tem urgência. O Banco Central ganhou o prêmio Bank of the Year, mais uma vez. Os seus servidores têm estabilidade e estão trabalhando. O PIX foi entregue como autarquia. A supervisão do banco, a política monetária, tudo isso está sendo feito há décadas, enquanto a autarquia pública de direito público, regime jurídico único estatutário.
Então, qual a urgência para mudar? Não há urgência. A urgência é de Roberto Campos, que está indo embora, quer deixar um, entre aspas, legado, que é um legado ruim para a sociedade brasileira. É o legado para quem ele defende, que são os interesses da banca financeira. Por isso essa pressa. O governo, no nosso entender, corretamente, não quer pressa, quer um debate mais qualificado, com mais tempo. Nós apostamos nisso. Mais seminários, mais audiências públicas, mais debate com a sociedade, para a gente mostrar os erros do projeto, para mostrar o que você colocou muito bem, que a autonomia é possível dentro do regime de autarquia pública e que o que está por trás do projeto apresentado pelo senador Vanderlan e apoiado por Roberto Campos Neto são duas coisas. Super salários anuais milionários para diretores e alguns comissionados do banco e precarização das formas de contratação, terceirização e licitação para facilitar a captura do Banco Central pela grande banca. Fábio Fayad, eu preciso conversar com você, aproveitando que nós estamos aqui no painel do servidor e estamos conversando com servidores. Você, como vice-presidente do FONACAT, percebe neste momento do funcionalismo público, este projeto mostra que há alguma ameaça para o funcionário público, para o servidor de carreira? Tem alguma modificação no ar, alguma coisa que as pessoas querem que não ajude o servidor, que faça com que o servidor fique o tempo inteiro lutando lá na esplanada, tem que ter uma manifestação diária, tem que brigar com a ministra Esther Dweck? Como é que funciona isso? Como é que o FONACAT enxerga isso hoje com relação ao funcionalismo público e a essa carreira tão importante que é a de funcionário público? O Sinal participa tanto do FONACAT, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, como do FONASEF, que é um Fórum Nacional de Servidores Federais de abrangência maior de outros tipos de carreira, educação, saúde e outras. Tanto o FONASEF quanto o FONACAT firmaram posição contra a PEC 65. Se você lembrar, um pouco antes, no governo anterior, havia a PEC 32, que era a reforma administrativa. Salvo engano, 2021, não vou lembrar o ano, 2020 ou 2021, mas a gente chamava de PEC 32. A PEC 65 hoje faz apenas no banco o que a PEC 32 queria fazer para todo o serviço. Facilitar a contratação sem concurso, deixar mais fácil a privatização de atividades estratégicas, ou seja, ela é nociva à gestão pública, é nociva à sociedade brasileira, a PEC 65 como um todo. A gente costuma dizer o seguinte, muitos senadores falaram isso, se passar essa, amanhã tem outras instituições, Polícia, Receita, a Advocacia Geral da União, pedindo autonomias, mas para alguns privilégios e para outros precarização de direitos, facilitação de contratação sem concurso, privatizações, terceirizações indevidas, etc. Então, a PEC 65 hoje é uma miniatura do que é a PEC 32, que graças a Deus conseguimos segurar e não foi aprovada, está lá parada na Câmara. Nós temos, enquanto servidores, entender que o ataque é contra todos. Se hoje é contra um, amanhã pode ser contra todos. Então não dá para a gente esperar saber quem é o primeiro e quem é o último. Nós todos temos de nos unir e lutar em conjunto contra todas as ameaças contra os servidores públicos federais. Ninguém aqui está pedindo privilégio, a gente está pedindo sempre a negociação com o governo justa de perdas inflacionárias. Tivemos agora, o governo encerrou, acho que nessa semana, na semana passada, as negociações com o executivo. Todos conseguiram alguma garantia de algum avanço, até um pouco acima, considerando todo o período do atual governo, vai ser um pouquinho acima da inflação do atual governo. Poderíamos ter mais? Poderíamos. O governo negou uma demanda que nos é muito cara, que a gente vai continuar batalhando. Porém, houve um espaço para, dentro do regime jurídico único, dentro do princípio da autarquia pública, a gente negociar. Começar a inventar coisa de transformar em seletista, privatizar ou terceirizar, não dá certo. Não ajuda o setor público brasileiro. O setor público brasileiro pode discutir, sim, reformas. A administração pública deve sempre se atualizar, buscar aperfeiçoamentos, mas dentro do caráter republicano público. Nunca tentar equiparar as funções de Estado, instituições de Estado, com empresas que estão negociando no mercado. Isso é um erro fatal que vai simplesmente atrapalhar a administração pública e quem paga o pato sempre é a sociedade brasileira. Divulgamos recentemente que a aprovação da PEC 65, a gente vai ter super salários no banco, em níveis assim, estratosféricos, muito acima do atual teto salarial. Alguém vai pagar essa conta, é a sociedade brasileira. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Chega. Fábio, eu gosto sempre de encerrar as minhas entrevistas pedindo a opinião do especialista. E, na verdade, aqui eu estou convidando um presidente de sindicato, um dirigente de pessoas
que faça, não sei se você quer fazer um convite, um pedido, o que é preciso para o servidor do Banco Central, para o sindicalizado no Sinal, neste momento de PEC 65? Simples. A PEC 65 é nociva e deve ser rejeitada ou arquivada. Uma das duas coisas. A discussão sobre a melhoria do banco, melhoria das autarquias públicas federais, melhoria do setor público como um todo, pode e deve ser feita. Sempre com calma, sem assodamento, buscando os especialistas, seminários, audiências públicas, debates, negociações. Isso tudo é importante. Os servidores públicos têm que estar acostumados com uma agenda de melhorias, mas de uma forma democrática, com debate, sem assodamento, com discussões, buscar benchmarks nacionais e internacionais. Isso tudo pode ser feito e deve ser feito. Eu estava explicando a questão do modelo Twin Peaks, que seria o fortalecimento do Banco Central e da CVM, assumindo funções, respectivamente, da SUSEP e da Previc, para que você tenha, por exemplo, o Banco Central vai ficar especialista na regulação e na supervisão do agregado, dos comandos maiores, do sistema financeiro como um todo, e a CVM ficaria responsável pela questão da conduta das instituições individualmente. O regime prudencial, o outro, as condutas das instituições individualmente. É uma ideia, merece ser debatida. Outras ideias estão no debate. Melhoria da autonomia, em vez de ser mandatos descoincidentes, mandatos coincidentes. Aumento da questão da quarentena para quem sai do banco, para evitar cada vez mais a questão da porta giratória. Sempre melhorias em benefício da sociedade brasileira. A PEC 65 só traz melhorias por uma cúpula, que é a diretoria e alguns altos cargos comissionados, que vão ganhar acima do teto, e traz prejuízos para o banco, que vai ficar mais à mercê da captura pela banca financeira e, portanto, traz prejuízos para a sociedade. Nossa opinião, encerramento da PEC 65, ou arquivamento ou rejeição. Fábio Fayyad, presidente do Sinal, muito obrigado em nome do painel do servidor. O painel do servidor volta numa outra oportunidade. Obrigado a todos.